Como vencer o medo e iniciar o seu negócio? Então você está aí preocupado, com receio, medo de julgamento, olhando para o que o outro está pensando do que você está fazendo, o medo ele paralisa, tá? Então fica aqui comigo que eu vou falar um pouquinho sobre como enfrentar o medo e dar andamento aí no seu negócio. Primeiro ponto, tá, que eu quero trazer aqui é que empreendedor de verdade é kamikaze. E eu brinco, vocês lembram, não sei se alguns aqui vão lembrar o que é kamikaze. Kamikaze é um brinquedo que ele faz isso aqui, ó. Uh! E kamikaze é alguém que se arrisca muito, se joga muito, sabe? Então o kamikaze você vira de ponta cabeça e volta, e vira de ponta cabeça de novo e volta, enfim. Então é esse risco, né, que o empreendedor precisa correr sempre, tá? Então, Ariane, mas como eu vou enfrentar o meu medo, né? Se eu tenho ele, se ele já é de mim, enfim. O primeiro ponto é você analisar se esse medo ele é algo interno seu, tá? Ele é algum receio, alguma crença, algo do tipo, ou ele é só um instalado naquele momento. Porque, claro, sabe o kamikaze? Que eu falei que o empresário vai, que todo empreendedor é kamikaze? Se você é o tipo de pessoa que vai, né, e depois fica com medo lá dentro do kamikaze, isso é normal, é natural. Mas se você tem muito medo antes, aquela pessoa com muitos receios, com muito medo da falta, porque o empreendedor ele tem que arriscar muito, né? Às vezes investir demais para retornar, vai ser um pouquinho complicada a sua jornada empreendedora. Mas para isso também você consegue de fato fazer terapias e tudo mais, mas muitos dos medos dos empresários eles estão ali dentro do problema. Eu brinco que o empresário ele é aquele que está todo o tempo ali saltando de paraquedas, então ele pula e lá no meio ele está morrendo de medo, tá? Mas é exatamente isso, é o fazer, tá? Então não tenha medo do fracasso, não tenha medo do julgamento. Tá? Isso são coisas, gente, de quem está empreendendo totalmente natural. Se você for analisar e parar porque o outro está te julgando, você não avança. Você de fato vai ficar estabilizado naquilo e não era para ser somente aquilo, tá? Agora, um ponto interessante é que o medo ele tem que ser menor também que o seu sonho, né? Acho que a gente, que é empresário, empreendedor, tem que olhar para o nosso sonho com uma força tão grande de acontecer, de dar certo, que o medo ele vai ficando pequenininho, tá? Então, tenha esse avanço de olhar para o seu medo e falar assim, não, peraí, eu preciso superar isso porque eu preciso de outra coisa que é muito maior, né? E coloca um objetivo quando a gente empreende. Sabe aquele vision board? Aquilo funciona, tá? Eu falo que funciona. Já comprei carro, já deixei a empresa do jeito que eu queria, enfim, várias coisas. Comprei casa, tudo com vision board, gente. Tem um daquele que vai dar resultado. Mas é olhar para aquilo também e começar a colocar seus sonhos à frente, né, do empreendedorismo. Por que eu estou empreendendo? Porque eu quero de fato dar uma vida melhor para minha família, porque eu quero comprar um carro que me agrada, né? Pode ser o carro do ano, enfim. E outras coisas mais. Por que eu empreendo? Porque eu quero ter liberdade financeira, não quero ter um teto de salário, né? Quem não empreende tem um teto, gente. Ou você ganha, às vezes, né, um nível ali, 10 mil por mês e acabou. Quem empreende não, você pode ganhar 10, pode ganhar 50, 100, 200 ou muito mais. Então é essa dinâmica do seu sonho à frente também do seu medo que tem que ser colocado, tá? Para enfrentar, a gente às vezes vai ter que bater de frente. Dói muito, tá? A gente erra, tá? Quem empreende erra, gente. Erra e erra sempre. Normal, tá? E quando a gente erra, sabe o que a gente tem que fazer, quem empreende? Vou te dar uma dica de ouro agora, tá? Aumenta o volume aí se você tá no carro ouvindo como se fosse podcast. E se você tá na TV também, dá um close aí que é importante esse aspecto. Quando a gente erra, a gente tem que agradecer, tá? E o que é agradecer? Mas Ariane, errei, fiz burrada, perdi dinheiro, mas tenta enxergar pelo menos algum ponto bom nisso e agradece.
Fala, puxa, a porta aberta, a gente agradece, a porta fechada, a gente agradece também, tá? Porque o erro ele vai acontecer. Quem empreende, gente, está sujeito a erro toda hora. Muito comum, a gente não entende de todas as áreas. Você não vai entender de tributário, de fiscal, de comercial, tudo ao mesmo tempo. Não vai. E aí é esse momento que você erra, você agradece, fala, puxa, errei, vou fazer o quê? Mas preciso superar e bola pra frente, tá? Então, leva o empreendedorismo dessa forma, tá? De agradecimento, de porque você vai superar aquilo ali, ó, numa facilidade, vai passar e você vai falar assim, até dar aula depois, né? Eu falo que é legal porque quando a gente sabe reconhecer um erro e agradecer por ele ter vindo, né? A gente consegue depois dar uma super aula. Falar para as pessoas, olha, não vai por esse caminho que vai acontecer isso, isso, isso. Ou vai por esse caminho que vai acontecer aquilo, né? E outra coisa que é interessante a gente sempre trabalhar, quem é empresário, empreendedor, gente empresária, trabalhe os seus medos na ação, tá? O que é a ação, Ariane? É você pegar de fato ali, ó, eu, por exemplo, eu pulo de paraquedas, eu desço de rafting, eu faço várias coisas para trabalhar o meu medo, para desbloquear o meu medo, para eu não ter medo. Quando eu avanço numa atividade, que é uma atividade aleatória, não é uma atividade de empreender, mas eu estou superando um medo meu, eu posso ter certeza que isso eu vou levar para os negócios. Isso eu vou acabar no meu dia a dia refletindo. Então faz isso. Por que você tem medo? Às vezes você tem medo de cobra, de aranha, né? Vai enfrentar, vai às vezes num zoológico que você consegue pegar na mão, para você ver que o medo, ele paralisa, mas que você consegue avançar, passar por cima dele. Se você tem medo de cobra, você pega uma cobra na mão, por mais que você esteja com a maior fobia do mundo, você vai falar, puxa, não era tão ruim quanto eu imaginei, né? Então, são esses tipos de situações que a gente, empresária, precisa se colocar empreendedora, empresária aí do lado, né? Não tem medo de correr risco, não tenha medo de olhar para o seu negócio e falar assim, puxa, agora eu preciso pedir um capital de giro no banco. Ah, mas é muito dinheiro, meu Deus, como eu vou pagar isso? Se você pensar dessa forma, você não vai pegar o capital. Você tem que pensar, eu preciso desse capital, esse capital vai alavancar o meu negócio e as portas vão se abrir, as coisas vão acontecer e vai dar super certo. E vou te falar mais, ah, mas não deu certo, peguei um capital no banco, me endividei, deu problema, tudo bem. Pode ter certeza que se você tiver gratidão e ter, né, uma força de vontade para sair daquilo, vai sair e depois você vai ter história para contar que você fez, traçou essa jornada, tá? Mas para superar os medos, a gente tem todo dia trabalhando um pouquinho, tá? E se conecte, eu sempre falo, se conecte com pessoas também, com grupos de negócios, grupos de empresários, faça consultorias empresariais com pessoas que podem te dar um caminho, uma direção, como eu faço. Participe desses grupos também, porque são pessoas que já passaram pela dor, pelo problema, e quando você traz um problema ali, elas vão se conectar e falar, olha, eu passei por isso, não vai por esse caminho, né? Ah, eu pulei de paraquedas e demorei para abrir. Então as pessoas vão falar do problema que elas passaram e vão te orientar e te ajudar, tá? Então, como enfrentar os medos? Dei várias dicas aqui. Você vai olhar para o seu medo agora, vai fazer o que tem que ser feito, vai superar ele ali de cara e vai ser uma pessoa com mais coragem, tá? A palavra coragem no empreendedor, ó, tem que estar aqui. Tem que estar aqui, tem que estar em tudo que é lugar, tem que estar no peito, tem que estar na testa. Empreendedor é corajoso, tá, gente? Quem se arrisca a ficar sem algo fixo todos os meses é uma pessoa que já tem coragem. Se você já deu esse passo de fé, porque é um passo de fé que empreende, não é nada garantido, ainda é tudo muito aleatório, né? Os 3 primeiros anos não são para você ficar rico, você vai ficando bom nesses 3 primeiros anos de empreendedorismo. Então, são passos que você vai dando nessa jornada para que depois você busque o resultado, né, com a sua visão que tem que ser uma visão otimista, tem que ser uma visão sadia, tá? Então, vai ali, olha para os seus medos e encara, vai de frente com eles e fala assim, não, eu vou superar isso, eu vou conseguir muito mais do que eu busquei na minha vida, né? Porque às vezes a gente busca algo e tem ali muito mais pra gente, né? E vai chegar em mim o que eu mereço.
né? Seja esse empreendedor ousado, né? Corajoso, tá? E o medo ali vai ficar de lado.